Vamos lá então? Expondo Red Pill, Alpha Incel, o mito que está destruindo jovens. Muita gente pediu esse daí. E o Normose sempre faz coisas simplesmente incríveis e maravilhosas, né? Eu acho que vai muito na linha do que a gente está propondo debater aqui no canal em algumas temáticas. Então, vamos lá. Ó, aviso. Este vídeo contém informações sobre os movimentos incels, Red Pills e outros similares. Esses temas podem ser altamente aviltantes, especialmente para as mulheres, e podem incluir linguagens e ideias que podem ser consideradas ofensivas. É importante ressaltar que as opiniões e visões de mundo apresentadas nesse vídeo não refletem necessariamente as opiniões dos criadores. O objetivo é expor e desmascarar as distorções de pensamento desses grupos extremistas. Se você se sentir desconfortável com esses temas, recomendamos que não assista a esse vídeo. Então tá aí, o disclaimer tá feito, tá bom? Se você quiser sair do vídeo, o momento é agora. E de verdade, gente, não, porque se isso te incomoda em alguma circunstância, de alguma forma, saia do vídeo. Você está ficando porque você quer. Ciente? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. No ano de 2019, eu fiz um vídeo sobre incels e minha vida virou um Esse vai ser bom demais. Puta merda. Esse vai ser fera demais. inferno de ameaça de morte. Eu fui jurado, meus familiares foram ameaçados, precisei passar um tempo indo na polícia, na delegacia e acompanhei toda a ação online sem poder fazer nada. Depois, precisei ficar quieto sem poder fazer muito até o processo encerrar e assistir a ascensão desses mundos masculinistas viralizando muito. E aí eu pensei, será que eu devo mexer nesse vespeiro outra vez? Sim, eu quero mexer nesse vespeiro outra vez. Só que agora, com uma outra galera, o tal dos Red Pills, Alpha, Sigmas e esse mundo bizarro tão falado nos últimos tempos. Opa, cê tá suave? Eu acho que eu tenho um problema sério. Quando eu pego um tema que me interessa, não consigo mais parar e gosto de adentrar no esgoto profundo desse assunto. E lá fui eu. Passei os últimos meses consumindo o chorume dessa galera. Li, por exemplo, o tal do Homem Racional, a Bíblia Red Pill inteirinha. Ok, mentira. Eu li até a metade e depois eu ouvi esse audiobook horroroso, acelerado em 3x de velocidade enquanto eu anotava as coisas e olha, tenso. Desculpe, não vou aturar esse tipo de merda. Estranho, e estranho novamente. Logo quando eu tinha aprendido que autoconfiança e assertividade eram traços que as mulheres admiravam na terra da igualdade de gêneros. Talvez esta princesa estivesse um pouco cansada de uma escassez de príncipes qualificados à sua disposição. Não deu pra fazer um episódio simples. Então prepare-se pra tomar contato com ideias e pensamentos bem distorcidos da realidade que podem até te chocar. E aqui, gente, só para lembrar que é muito importante que o Normose faça um vídeo desse, sobretudo para expor essas questões, porque se a gente não expõe essas questões e a gente não fala sobre elas, não as combate, a gente é conivente com elas. O silêncio também é uma escolha. Só isso mesmo. Nesse vídeo, nós não vamos zoar muito dessas pessoas, mas encarar o problema de frente, entendê-lo, ficar apto para criticar e bater com propriedade. Combinado? Então é isso e bom vídeo. Estamos em maio de 1968. Começou com referência ao Zizequinho. Aí eu gostei, hein? Bem-vindo ao deserto do real. Ai, 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 ai. Vai que vai. E a França está tomada com protestos por todo o país, na maior greve da história da Europa até hoje. À frente do movimento, as mulheres, lutando pelo direito ao trabalho e a igualdade no mercado. Essa faísca acendeu fogo no mundo todo e foi chamado de segunda onda do feminismo no mundo, que reivindicava coisas básicas como o direito de trabalhar sem permissão do marido, que ainda era proibido até 1965. Esse nascimento do feminismo mundial e a conquista do direito. Só queria lembrar todo mundo aí que o direito ao trabalho, né, pelas mulheres, né, as creches públicas, todas essas questões já não eram mais questões da União Soviética. Tá bom? Só pra gente poder ter um referencial de civilização aqui, né? Que a gente fica falando muito, olha que bonito que é o Ocidente, né, que é o capitalismo, pá. Até 65 a mulher não podia trabalhar sem permissão do marido. Baita sociedade livre essa, hein? Pô! E eu nem comecei a falar dos Estados Unidos. Nem comecei. O direito das mulheres teve sua resposta. Ainda nos anos 70, nasce o chamado Movimento do Direito dos Homens. Merda, velho. Eu achei que era uma coisa recente. Aparentemente é moda ser otário há muito tempo.
ou MDH, que defende a ideia de que a sociedade, com a ampliação do direito das mulheres, teria transformado os homens em corpos descartáveis, vítimas da injustiça social e objetos de pressão física e mental, e que agora eles precisavam lutar. Tadinha, que barra! O ponto é que confrontar seus privilégios nem sempre é um exercício confortável e pode gerar negação e repulsa. Anota aí. Em toda a luta de direito das mulheres, alguns grupos masculinos passaram a reagir com medo de perder seus privilégios, sempre usando a mesma lógica. Você vai ver. E foi assim que na década de 2000 nasce o tal chamado Pickup Artist, ou simplesmente PUAs. Essa galera se auto-intitula artista da sedução e se vende como os homens que descobriram uma ciência exata da sedução, da atração e da conquista. O que obviamente é uma mentirada para ganhar dinheiro em venda de cursos que chegam a custar 2, 3 mil reais. Cadê o grito de vocês? Gente, que tragédia. Tadinha. Tudo parte. Gente, assisti esse vídeo do Wendel Carvalho. Ver a cara das mulheres em volta é uma coisa inacreditável, velho. É uma coisa inacreditável. É simplesmente inacreditável. E é muito isso, né? No final das contas, você tá vendo uma sociedade que tá passando por várias mudanças de paradigmas importantes, né? Tá passando por várias alterações. E aí, todo esse processo da alienação capitalista, a pessoa que antes, né, o homem branco médio, que tinha a sua diferenciação social estabelecida por ser um homem branco médio, não tem mais essa diferenciação. De repente, ele perdeu o lugar de príncipe encantado dele. Príncipe encantado, né? Pelo amor de Deus. Partindo da falsa premissa de que homens precisam conhecer as regras da sedução, porque as mulheres são apenas personagens, não só como objetos sexuais, mas aquelas que devem ser capturadas no game, que é a referência ao que foi considerado a outra bíblia daquele momento, o livro O Jogo. E guarde esse nome, nós vamos falar disso depois. Daqui pra frente são dicas pra te ajudar a construir o seu próprio jogo. Essa é a grande sacada do que a gente faz aqui nos treinamentos. A gente ajuda os homens a criarem, a moldarem o seu próprio estilo de jogo pra aquilo que faça mais sentido na tua vida. Então eu não tento emular o jogo de uma outra pessoa, o meu, de um outro cara que você dinheiro. Eu tô aqui, meu player, pra ser o teu mentor, não o teu mestre. Só você pode ser o seu próprio mestre. Mas você deve estar me perguntando, o que Red Pill tem a ver com isso? Pô, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. É só um monte de gente frustrada, tá ligado? Um monte de gente com pensamento masculinista que entra nessas brisas. Tá maluco. Me responde uma coisa. O que também estava em alta no começo dos anos 2000? Ele mesmo, Matrix, que ganhou sua distorção macho-alfa e virou a pílula central de todo um movimento. Você deve saber, mas vamos relembrar que temos o Neo, aquele que vivia uma vidinha normal, de nerdola pacato, e que de repente tem a chance de mudar a sua vida porque é o escolhido. Ele então tem direito de escolher 2 pílulas e precisa escolher qual tomar. A azul, que lhe permite seguir vivendo em um mundo de ilusões, ou a vermelha, para adquirir a consciência sobre a realidade que o cerca e descobrir a verdade. O filme, que foi lido nos primeiros anos como uma crítica ao capitalismo tecnológico, onde a pílula vermelha seria a consciência de classe e a azul a defesa da alienação da população, foi sequestrado e revertido por esse grupo de nerdolas. Uma vez eu tive uma discussão com alguns estudantes, porque eles estavam começando a compartilhar coisas do Pepe the Frog, né, que é um dos símbolos da supremacia branca, que rolam nesses fóruns há muito tempo e tal. E eles ficaram muito surpresos quando eles descobriram que o Pepe the Frog era um símbolo supremacista. Eles não sabiam. E aí a gente levantou um grande debate, né, sobre como esses elementos estéticos, né, esses elementos gráficos são capturados pela extrema-direita para serem ressignificados, para serem utilizados de forma natural. Então, quando tem gente, por exemplo, que fala que tem que ressignificar os símbolos channers, ressignificar os símbolos desses fóruns da internet. Gente, não, sabe? Não. Tem símbolos que estão capturados para sempre e é isso, não tem o que fazer. É a mesma coisa, a galera, não. Por exemplo, né, para dar um exemplo bem ao extremo, a suástica, a cruz suástica é um símbolo que existe há muito tempo. Então é do budismo, que não sei o que lá. Mas eu queria usar. Não dá, parceiro. Já era, o símbolo tá cooptado, não dá. Ele tá cooptado por um movimento extremista, por um movimento radical, que presume a eliminação das pessoas. Não tem como reutilizar esse tipo de elemento, sabe? Não tem como. E quem defende isso tá, falando merda. Tá falando merda, tá? Então, ali pelos anos de 2010, justamente num ano marcante do que tem sido chamado a 4ª onda do feminismo no mundo, há um racha interno nos grupos de PUA entre aqueles que passam a se adaptar e falar sobre coisas como masculinidade tóxica ou questões de violência dos homens por influência das discussões feministas, e uma outra parte enorme que reagiu a isso, se tornando mais sombrio. Nascia assim o mito Red Pill,
ou os Red Pilados. No dialeto machucado, Red Pill é o homem que se opõe ao sistema que favorece as mulheres. Sistema que favorece as mulheres, cara. Pelo amor de Deus. Mas é isso, né, gente? É uma tendência à radicalização. É isso, não tem jeito. E ainda mais na década da ascensão neoliberal, anos 90, que você tem um processo cada vez maior de valorização do indivíduo em detrimento da coletividade, isso só se amplia, só aumenta. Porque aí o homem médio branco, né, geralmente pobre, filho da classe trabalhadora, se vê numa condição ali de merda em que ele acha que ele é o escolhido de Deus para ser o fudido, o cara mais legal do mundo. E não é, né? E a propaganda neoliberal fala que ele tem que ser. E ele não é, né? Ele não é por outras questões também. Pô, é um elemento de radicalização constante. Não sei que sistema, nem que mulheres. E que ainda não enxergou a verdade, que são os Blue Pills. Ou os que decidem ser subserviente à ditadura das mulheres. E que são chamados por alguns, de vejam só que ironia, os norms. Aí depois disso tem Purple Pill, White Pill, Brown Pill, mas o foco desse vídeo não é sobre elas. E por último ainda as Black Pills, que nós vamos falar mais tarde, porque é onde a coisa fica perigosa de vez e a gente precisa pilar um pouco mais. Ainda nem começou, segue comigo. O movimento Red Pill e os Red Pilados ganharam projeção após a publicação do livro O Homem Racional, do antes blogueiro e depois autor americano Rollo Tomassi. O livro é bizarro e vamos falar dele mais à frente, mas a tese central é que existiria uma conspiração sem provas de uma sociedade de controle das mulheres e que o homem de verdade precisa resgatar sua virilidade em decadência. Gente, isso é discurso nazi, tá? É discurso nazi, tá bom? Quem fala de resgate da virilidade masculina, do elemento da guerra, né, do elemento masculinista, de fazer essas referências, é tudo nazi. Você vai olhar as referências artísticas dos nazi, é tudo nisso. É tudo focado na virilidade masculina. O filme da Leni Riefenstahl, O Triunfo da Vontade, o Atlas, né, o filme que abre com o cara fortão lançando um disco, fazendo referência à Grécia Antiga. Isso é tudo nazi, gente, tudo nazi. Ah, manda nazi. No final do dia, a pessoa vai pra que lado? É nazi, né? Coitado do homem, ganha um manual bem mal escrito, em 9 passos, para todo homem inseguro aprender a sociopatia fajuta. E sabe o que também acontece em 2010? É a declaração pública das irmãs Wachowski, as diretoras do filme Matrix, como mulheres trans. E a revelação de que a metáfora central de Matrix é, em fato, sobre a transição de gênero e a experiência de um corpo físico de uma pessoa e a maneira que ela vê a si mesma dentro de um mundo que você pode controlar a sua aparência. Nunca vi essa entrevista das irmãs Wachowski. Brabo. Lana Wachowski, inclusive, já tretou muitas vezes, até com o nosso ministro Weintraub, contra essa interpretação absurda da Red Pill. Mas essa análise valeria um vídeo inteiro no Nermosa, quem sabe. Comenta aí se lhe interessa, que a gente precisa voltar pro assunto, que agora a coisa começa a ficar peculiar. O primeiro grupo que se julga despeto e red pilado na nossa cronologia são os incels. O termo derivado do inglês, celibatários involuntários. Um termo criado por uma mulher para descrever qualquer um que estivesse sozinho ou nunca tivesse tido relações sexuais. É claro que o termo incel ele tem hoje em dia perspectivas sociológicas e de estudo muito aprofundadas, né, pra gente entender como é que opera essa militância de extrema-direita na internet e tudo mais, mas tem um termo que eu gosto muito para se referir a ele, que não é o termo correto, mas é um termo só cômico, que é cabaço. Você não precisa definir o que é um cabaço, você sabe o que é um cabaço, você sabe. Cabaço. Sexuais há muito tempo. Essas pessoas acabam assumindo postura hostis contra mulheres no mundo de fantasias distorcidas. Ora não são as consequências das minhas próprias atitudes. Para esses caras, o mundo é bastante limitado e gira em torno da metáfora escolar. Os nerds e os populares. Há os chats, os caras bonitos brancos que pegam as Stacies. Os nerds e os populares. Há os chats. Nossa, gente, é impressionante como isso segue uma lógica estadunidense, né? Uma lógica de indústria cultural, escolar dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Sempre fazendo contato visual, mão sempre pronta para agarrar um peitinho, cabeça perfeitamente alinhada com o ombro, intencionalmente tromba nas pessoas quando andam, não precisa se apressar em direção a ninguém porque todos estão ansiosos para serem submissos a ele. Chats, os caras bonitos brancos que pegam as Stacies, as gatas populares brancas e tudo mais, e aí um monte de subcategorias. Exuberante cabelo naturalmente loiro, mostra o corpo online porque sabe que pode ganhar muito dinheiro com perdedores virgens, troca qualquer homem que já conheceu quando o Chad aparece,
Odeia vadias básicas. Meu Deus do céu. Como sempre teve atenção, não consegue ficar sozinha. Deixa Shads dominá-las. Meu Deus do céu. Voltas, como por exemplo as Becks. As meninas nerds não padrão que antes davam atenção pra eles, mas que agora, com o empoderamento do maldoso feminismo, não ligam mais pra eles. Ah, entendi. Então a culpa do Virgem não atrair a mina é da mina porque ela passou a ler sobre feminismo. Entendi. É aquela velha máxima, né, gente? É aquele lance meio... Também da indústria cultural, né? Dessa coisa de, não, o nerd vai ficar com a menina porque ele é um cara legal e ela não entende, né? O quanto ele é legal em detrimento das outras pessoas. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém porque a pessoa é legal, né? Ah, você é legal, pô, bacana, você é um ser humano. Tá ligado? Essa outra palhaçada de friend zone, pelo amor de Deus. E passam a gostar dos Chads. E pra eles, coitados, não sobra nada se você não dominar o game. E por isso eles são vejão. Só por isso que ninguém gosta deles. Ninguém gosta de mim! Mas não são só os incels. Se o cara quiser ser outro tipo de perdedor mais complexo, ele pode ser isso aqui. O tal do MGTOW. Men Going Their Own Way. O que eu poderia traduzir para moleques estranhos unidos no caminho da paranoia alta. Ou MGPOW. Considerado um movimento separatista em que os homens passam a se opor não apenas à opressão feminina imaginária, mas às próprias mulheres que são nocivas e maldosas, fecha aspas. E passam a evitar casamento, filhos e focam exclusivamente no próprio ego. Não por um acaso, os principais influenciadores MGTOW também estão próximos ao mundo dos coach financeiros. Criptomoeda, NFT, ANCAP, todas essas besteiras que conseguem substituir relacionamento pessoal. Sobretudo com mulheres, pois a relação afetiva com mulheres seria um suposto investimento sem retorno. Tem doidos de todo Por que será? tipo nessa bolha. Para os MGTOWs, a ação política é perda de tempo, já que seriam as mulheres que dominariam o mundo e criariam as regras. E o coletivismo é só uma ilusão, porque o indivíduo existe isolado. E a galera se esconde atrás dessa pecha aí, cheio de pretensas ideias de liberdade de expressão, de liberdade individual. É muito essa perspectiva de se retirar da coletividade para se revestir de um papel superior, né? É um papel que acaba tendo essa tendência superior de indivíduo. E aí quando a pessoa é confrontada, não, é piada. Piada, 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 tudo piada. Tudo piada, tudo piada. Mesmo que eles tenham sido criados pela mamãe a vida toda até a semana passada. E a fonte para defender isso? Vozes da cabeça do MGPOW. O Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus. E Deus, quando se incorporou como homem na Terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e não foi questionado quem era ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa gente inventa cada coisa. Aí, fora que os vídeos no Hormose são bem feitos, né? Puta merda, que qualidade de produção. e vamos mais fundo no iceberg. Há um grupo que discorda dessa visão e propõe uma outra ainda mais escrota. É a galera do Alpha, Beta, Sigma que decidiram meter grego no meio para dar um ar mais sério e esconder a calvície latente. Falhou, né? No livro de... Qual o problema de ser calvo? Qual o problema de ser calvo? Hã? Precisa disso? Qual era a necessidade? Qual era? Tô aqui de boa. Quem é calveludo? Dislike. Tomás e o mundo é um desencanto. Um homem de verdade não deve se apaixonar ou se iludir com relações porque elas certamente falharão e você vai terminar triste. Então é melhor seguir a divisão dos lobos. Os alfas seriam os responsáveis por acumular os recursos sexuais dos corpos femininos, que é uma moeda no jogo que as mulheres têm. Esse direito seria natural e dominado pelos lobo alfa. E você pode transitar entre os alfas, quase um gênero fluido ao contrário. Você pode ser alfa rockstar, alfa pai e alfa marido. Cara, eu não consigo acreditar que tenham homens que entram nessa e acham que vão pegar alguém com esse papo. Não é possível uma coisa dessa, velho. Para além da misoginia, do neonazismo, não é possível. E as mulheres são lobos em pele de cordeiro. O alfa, então, é o estereótipo do líder frio, o que não tem medo de passar por cima, que é afrontosa, que fala mesmo. A figura historicamente padrão do capitalismo atual, mas que eles juram ser fora do padrão. Por isso, é preciso batalhar para ser um alfa ao mesmo tempo que você usou. Ia lá, o cara que não beijou no reality show. Já viram o episódio dele? Do Encontro Perfeito? Date Perfeito? Alguma coisa assim?
do episódio dele, mano, tá claramente um papo chato. Claramente. Não, assim, eu não tenho como definir isso em outras palavras. Vocês vão ter que assistir. Tá na Netflix. É o 3º episódio, se eu não me engano. E ele pegou ódio de lá. Eu acho que ele já tinha ali uma propensão e ali gatilhou. Não, se eu der um spoiler pra você... Será que eu dou um spoiler? Tem uma parte muito boa desse episódio. Vou dar um spoiler. Uma parte muito boa. Que tá ele e a mulher no carro. E aí eles estão conversando. E claramente não vai rolar. Claramente não vai rolar. Porque ele é um chato do caralho. Entendeu? Ele é um chato. Chato. O cara é chato. Ele é chato, é mala. E aí, ele tá lá, meio que jogando as ideiazinhas, na minazinha, pá. E aí ele vira pra mina. Ah, meu, mas nem um selinho vai rolar, meu. Um selinho não mata ninguém. Pois é. Um selinho, meu. Não. É cringe demais, cara. É aquela música do FBC, né? Eu sou cringe. Tem como, pô. Cringe demais, velho. Pelo amor de Deus. Não, sempre com a voz do vinheteiro, claro. Mas o meu episódio favorito que envolve o Lorde Vinheteiro é quando ele encontra... Um MC encontra ele na rua. Ele tá de bicicleta, parecendo o Dwight do The Office. Ele tá andando de bicicleta. E aí ele fala... Aê, vinheteiro, você que falou mal de mim, ô filho da puta! E aí o vinheteiro começa a sair correndo de bicicleta, assim. É muito engraçado. É muito bom. É um grande momento do audiovisual brasileiro. Eu tenho certeza que ali o Lorde Vinheteiro ganharia uma prova de ciclismo de velocidade. Do tão rápido que ele pedalou, pra ele não morrer. Porque ele ia tomar uma surra. E aí, infelizmente, a surra não aconteceu. Brincadeira! Odeia, num verdadeiro autoabuso de si mesmo. E apesar de ser defensor do conceito de Red Pill, Tomás cita a palavra alfa 306 vezes em seu livro um pouco obsessivo. O contraponto de um alfa, segundo os alfa, seriam os beta. Os betinhas são os sensíveis, os que baixam a cabeça e são cooperativos e participativos nas tarefas domésticas e familiares e que apoiam as mulheres, e são considerados, portanto, perdedores e inseguros para os grupos dos macho alfa. É isso mesmo que você ouviu. O que ajuda nas tarefas domésticas? Risos. Já os sigmas são os misturados. Mamadeira ser hardcore. Cara, esse é o tema de todo alfa. Esse é o tema de todo alfa. Me déjame ser hardcore, mamá, por favor. Os alfa no sigilo. As pessoas que querem ser alfa e se sentem alfa, mas são tímidos. E aí preferem ser chamados de frios e calculistas. Meta é aquela estética bigodeira hipster da série Peaky Blinders e... Já falou do calvo e do bigode. Vamos parar aí, por favor? Por favor. Fora que não faz sentido, né? Porque sigma é o símbolo da soma no alfabeto grego. Não faz o menor sentido essa referência. É verdade, a Aninha lembrou bem. O sigma também é símbolo do integralismo brasileiro, o movimento fascista do Brasil. 2-0 Normose. E se dizem os lobos solitários. Que medo, hein? E aí, até onde me consta... Não, pô, mó legal essa referência. Peaky Blinders, você vê lá que, mano, é uma sociedade tranquila. Um lugar de boa. Um lugar maravilhoso pra se viver. Um ambiente incrível. Atmosfera fantástica. Os caras escarram no chão. É morte de briga de faca no bar o tempo inteiro. É aquele ambiente saudável, né? De Birmingham no começo do século XX. Não, é um ambiente incrível pra se viver. Incrível. Maravilhoso. Conversei com especialistas do mundo inteiro e analisando profundamente essa questão, sabemos que humanos não são lobos. Não se comportam assim. Essa divisão de lobos vem de um livro dos anos 70 e o autor, que defendia que os lobos se dividiam assim, desistiu da ideia. Ponto. Ele percebeu que estava errado e os lobos precisam de colaboração e que não tem nada dessa história de alfa, beta, sigma e essa besteirada toda. Ou seja, mais um mito derrubado. Mas mentirada jogada no ar, nunca mais volta atrás. E falando bem na moral mesmo, não adianta eu ir pra esse lado da explicação, porque esse mundo não tem nada a ver com argumentação racional. Você percebeu que Matrix, alfa, beta, lobinho, mulheres, tudo aqui é uma metáfora, guarda-chuva de conspirações, medos, de homens muito inseguros, paranoicos e violentos? Então, agora que as categorias estão descritas, vamos...
Aqui é interessante, acho que é interessante a gente pensar na perspectiva de que quando você consegue categorizar esses comportamentos nessas certas caixinhas, você consegue dar um ar de naturalidade para isso. Isso não vira mais um problema, isso vira uma característica de grupo, isso vira uma característica de indivíduo, não mais uma questão social, nem mais um comportamento que deve ser questionado ou que deve ser combatido. Aí tudo é piada, tudo é personalidade, é não sei o quê. Não tem nada a ver com uma estrutura, não tem nada a ver com a formação social dos homens, não tem nada a ver, sabe? É muito fácil se colocar dentro dessas categorias. Porque aí você meio que joga pra categoria, né? Você fala que, é assim que um alfa age, é assim que um beta age. Aí você nunca para pra olhar pra si, né? Você nunca para, você fala que é sempre algo externo a você. Nunca é você. Você nunca faz parte disso, né? É sempre a mulher que tá na conspiração, que é o mundo globalista, que é isso, aquilo, e eu sou um pobre coitado que não tem nenhum tipo de responsabilidade ou decisão a tomar. Não é à toa que esse povo é um chororô do caralho, porque não se responsabiliza por nada do que diz, nada do que faz. Essa é a verdade. Vamos falar de algo mais interessante. Conspiração e insegurança. A origem do medo dos Capitão Virgão. Acho que só com a descrição dos atos dá pra entender que essa é uma toca de coelho funda. Com milhões de ramificações, diferenças e blá blá blá. Mas uma coisa os une: o medo. O medo das mulheres, o medo do outro, o medo do domínio imaginário das mulheres, o medo dos alfas, dos chads. O medo. Talvez porque a socialização masculina é calcada na violência e a mulher é tratada apenas como um outro malicioso. Todos esses grupos funcionam na lógica da paranoia e da culpa. E não como um sujeito, né? Eu acho que isso é um elemento interessante para a gente poder analisar, para pensar essa questão, o quanto, sobretudo as mulheres, mas isso também vai se desdobrar para outros grupos em outras categorias, mas como isso é muito mais forte com relação às mulheres, o quanto elas não são sujeitos, né? Elas não têm o direito à escolha, não têm o direito à participação, não têm o direito à voz, não têm direito a nada, ela é um objeto. Ela tá lá para poder fazer parte do game, ela é um personagem, ela é um elemento do jogo, e é isso. O jogo quem controla é você. Tá ligado? Essas coisas são muito minuciosas. Culpa, onde a culpa nunca é deles, a culpa do outro. A sua derrota não tem nada a ver contigo. As mulheres, os comunistas, os Chad, os Tyrone, nunca esses caras. Nem esses. Aí pensa comigo, o moleque isoladão que cai nisso é colocado como o escolhido, o chosen one, o new, aquele que compreendeu o que ninguém mais vê. Tem agrado social maior que esse para pessoas jovens? Pronto, o adulto mimado vai passar a acreditar que ele é o diferentão. Quem nunca? E eu trago isso porque durante a minha busca para esse roteiro, eu precisei ver muitos canais e por isso ler muitos comentários como esse. Tenho 16 anos, consumo conteúdo da Red, Black e Wonk Pill há cerca de 1 ano e estou bastante perdido. Fiquei sem amigos depois da escola. Não acredito em faculdade, já aprendi que mulheres não prestam. Minha vida tem sido os conteúdos da Pill. Como vencer o desânimo e ler livros relacionados ao tema. Eu, sinceramente, tenho medo de uma geração de jovens que estão assistindo vídeos como esses e tendo o cérebro lavado por essas paranoias. Que acreditam que todo homem está em competição na floresta e toda mulher é uma cobra terrível que quer atacá-los. Que tipo de relacionamento essa pessoa vai ter na vida? E se ela virar um chefe, alguém com muito poder, como ela vai ser pai, marido? E é difícil quebrar esse pensamento de comunidade porque é a tribo dos narcisistas sem amigos, mas que passaram a ter orgulho de ser escroto porque encontraram outros escrotos que também são assim. E esse senso de pertencimento vem nascendo aos poucos. Nessa busca por identidade, você é um menino frustrado da escola, ou pelo menos é assim que você quer se ver, porque tomou bullying ou qualquer coisa que justifique, e tá falhando em tudo que o mundo prometeu pra você, e aí, pronto. Esse discurso explicaria tudo, mesmo sendo um delírio purinho. E como nós já trabalhamos aqui no canal, no vídeo sobre humor e extrema-direita, que se você não viu, você pode ver depois desse aqui. Aliás, se vocês não viram no Normose, dá pra ver aqui, tá? O react desse vídeo que é muito bom. Muito bom mesmo. Tudo começa na brincadeira, no meme. Aí o moleque vai rindo, e quando vê, pertence a uma tribo e acaba comprando todo o pacote. E você imagina, gente, numa sociedade que é cada vez mais marcada pelo processo de alienação, sociedade cada vez mais marcada pelo empobrecimento geral da classe trabalhadora, que aí você tem esses elementos culturais que reforçam esse aspecto masculinista da criação, né, da violência e tudo mais, pô, isso é uma bomba relógio. Esse tipo de comunidade que existe, ele acaba realmente levando a um processo de abraço dessas questões, né?
A galera se sente parte de alguma coisa. E, sobretudo, parte de alguma coisa em que se vê numa posição em que ela não precise tomar as decisões ou que ela não precisa se questionar. A gente te aceita como você é. Um escroto do caralho, um neonazista, um cabaço. Mas a culpa é das outras pessoas. De ideias daquela comunidade, mesmo se não concorda com algumas delas. É um universo de pílula. Um pensamento em loop que, por parecer complexo, engana. Só que como todo remédio de pílula, tem efeito colateral, não é? Os caras tomam tanta pílula que dá overdose. Ficam completamente doidões de pílula, entorpecidos, achando que o efeito colateral de paranoia é a descoberta da verdade. Entra em completa desassociação. Gente, olha isso aqui. When it is okay to punch your wife. Pelo amor de Deus. E de repente o cara tá lá, só consegue consumir conteúdo disso, falar disso. E como que você não combate uma coisa dessa? Como que você não combate uma coisa dessa, hein? Como? Criar um podcast inteiro pra falar de Red Pill. E aí, na hora de se relacionar, não consegue mais. Mas se um cara trai porque ele não tá tendo atenção e porque ele precisa conquistar, ele precisa sentir de novo poderoso, não sei o quê, é uma puta de uma infantilidade. Sim. Porque o cara não consegue resolver essa necessidade dele, cara. Então, ao invés de se reinventar na relação, é mais fácil um outro caminho. Eu represento aqui, eu sou incel, eu represento boa parte do mundo beta. Nós frequentamos prostíbulos. Nós frequentamos inferninhos. Não, a gente tá num episódio maravilhoso. Eu já sou sem filtro, mas ele é mais que eu, cara. Eu represento o mundo beta. Não, é verdade. Quando você olha muito tempo pra um abismo, o abismo olha de volta pra você. É a dialética na nossa cara, mostrando as condições de poder na nossa sociedade. E o que porras isso quer dizer? Que existe uma fratura e uma crise nas masculinidades provocadas pela mudança de mundo. E esse vácuo foi preenchido pela resposta violenta de uma comunidade que se organizou para reforçar tendências violentas e conspiradoras. Que na verdade são as tendências de comportamento e de cultura que já são da ideologia dominante, né? Já é a naturalização e a radicalização de um processo que já está consolidado, historicamente, né? É só a gente ver, por exemplo, o quanto esse tipo de comunidade, de cultura tem afetado a sociedade brasileira ou a sociedade dos Estados Unidos, no princípio de como essas sociedades se constituem como sociedades racistas, misóginas, LGBTfóbicas, tudo isso. Então, na verdade, é uma radicalização de um elemento histórico que já existe, tá ligado? Por isso, inclusive, se você puder compartilhar esse episódio ou pedir para canais reagirem a ele, ótimo, essa mensagem precisa se espalhar para que ela penetre com força nesses movimentos. As comunidades só se desfazem com outras comunidades. Essa frase do Normose foi foda. É isso, gente, é isso. É a gente conseguir criar comunidades e combater essas comunidades. Esse é o caminho. É a gente conseguir, a partir do nosso convívio, a partir das nossas influências positivas, a gente conseguir criar elementos para as pessoas poderem se identificar com outras coisas e, sobretudo, para que a gente as reeduque quando for necessário, quando for possível. E não lavar as mãos. E não falar, não, isso não é problema meu, isso daí é com os outros, eu não acho isso. Não. Bora se responsabilizar, gente. 2023. Todo mundo marmanjo, todo mundo adulto aqui, cara. Vai ficar jogando pro alto? Não, pô. Assume a bronca. Que é foda, né? A pessoa vai pra internet e fica lá falando um monte de asneira. Aí quando ela é confrontada por uma merda que ela falou, por uma posição que ela tem ou teve, não tem nada a ver com isso, não sei o que, né? E como o medo é um sentimento que homens aprendem a reprimir, principalmente online, isso fica guardado no peito e vaza por outro lado, ressentimento. Ressentir-se envolve atribuir ao outro a responsabilidade pelo próprio sofrimento, invertendo a situação. Covardia é o nome popular para isso. São adultos que não querem crescer, criando assim o mundo mágico da Red Pill. O mundo mágico das pills é uma verdadeira síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan é uma tese da psicologia dos anos 80, chamada de Síndrome do Homem que Nunca Cresce, escrito pelo psicólogo Dan Keeling. Nesses casos, ele descreve, o indivíduo tende a apresentar irresponsabilidade, rebeldia, cólera, narcisismo, dependência, negação ao envelhecimento e fica preso num loop negativo da infância. Geralmente, crianças super protegidas adquirem esse distúrbio que pode levar a vida toda. E aí precisam ficar presos e fugir para o mundo de pílulas como num videogame. Red Pill é a gamificação da frustração online. Basicamente é dividir o mundo igual aos batutinhas. Meninos, meninas, Aliás, filmaço, hein? Filmaço demais os batutinhas.
uma obra-prima da indústria cultural do cinema. Incrível. Aquela trilha sonora, a corrida de carrinhos, muito forte. Batutinhas é muito forte. É muito forte. E o final do filme, eu vou contar o final do filme porque já saiu da regra do spoiler. A gente tem o quê? A compreensão do papel social do outro na nossa constituição enquanto sujeito. Não entendeu? Vai ver o filme. A gamificação é tanta que eles chamam literalmente de jogo de sedução. Não conseguem mais sair do videogame, do virtual. É um grupo nascido de um reacionarismo mais infantil impossível. Então o que essa garota tá fazendo com você, irmão? Ela tá jogando videogame com você. Eu já falei pra vocês, rapaziada. Sabe qual que é o hobby da mulher? O hobby da mulher se chama celular hoje em dia. O brinquedo favorito que a mulher tem se chama... O videogame favorito da mulher, rapaziada, se chama smartphone. E o jogo favorito dela se chama fazer homem de otário. As mulheres querem ganhar sozinhas? Esse daí é um otário, viu? Nossa senhora. Então eu vou do meu jeito. Patético. E essa masculinidade errante só está crescendo por um fator. Nós ignoramos fortemente as masculinidades. E isso abriu campo para os Red Pills criarem um monopólio violento do que é ser homem. Calma. Ouvir isso pode estar incomodando, então agora é preciso falar de masculinidades. Para não parecer que esse vídeo todo é um grande... Tadinha, fia. E eu acho que esse vídeo vai bastante de encontro àquilo que a senhorita Bira fala no vídeo dela sobre a Marilyn Monroe. Né? É a criação de um ideal de masculinidade, de um ideário de comportamento. Muito, muito bom. Masculinidades representa então essa série de pensamentos e características atribuídos àqueles denominados meninos, garotos e homens numa sociedade moderna. Masculinidade é um conceito histórico, ou seja, o que é ser homem num tempo, numa sociedade, num local específico, muda e mudará porque é um conceito em constante disputa. Por exemplo, os reis europeus, considerados supremos modelos do macho alfa, usavam peruquim e essas vestes pomposas aqui. Para a molecada Red Pill, os reis eram betinha? E que tal os modelos de masculinidade da Ásia ao longo dos séculos? E dos reinos de África nos últimos 1000 anos? O ponto é óbvio, não há só um modelo de homem. Nunca existiu um só modelo de homem. Porém, isso explodiria o delírio masculinista na sua estrutura maior, o chamado mito da virilidade. A ideia de que todos os homens são criados e que existe uma hierarquia natural dos sexos e a superioridade do homem sobre a mulher, que teria a natureza inferior, frágil, ardilosa, e que o papel do homem nunca mudou porque isso é imutável. Isso é Essa brisa, gente, vai direto para aquele conceito de natureza humana, né? Você acaba naturalizando determinadas formas de comportamento culturais que são historicamente e culturalmente estabelecidos a partir das relações sociais, né? A partir do estabelecimento da sociedade no geral, e você naturaliza isso, né? E o ponto máximo dessa naturalização é a gente ser levado a acreditar que essa naturalidade ela comporta também, por exemplo, a ideia de que existem pessoas melhores do que outras naturalmente. Qual que é o nome disso? Eugenia. Né? Eugenia. Simplesmente falso. Masculinidade não é virilidade. Um modelo fundado na força física, na firmeza moral, coragem, agressividade, potência sexual é apenas um modelo de homem. Um ideal moderno, atual, e que já mudou incontáveis vezes na história, e não há nenhuma decadência de homem moderno acontecendo como se a virilidade morresse. Mentira! Sempre existiram muitos tipos de masculinidade. Por exemplo, os Red Pills usam o cinema para dizer que a forma de beleza mudou. Bom, eu queria dizer que nos primeiros 30 anos de cinema, o padrão aceito de homem artista era esse. Um betinha. Uma estética quase afeminada, na crise de 29 nos Estados Unidos e na Segunda Guerra, que fundou uma necessidade de resgatar o nacionalismo e individualismo desse homem viril, sujo, aos padrões do que o cinema queria mostrar. Isso porque o homem desse período estava muito em baixa, porque as mulheres passaram a integrar os espaços. Os homens estavam morrendo na guerra. E como vimos no começo desse vídeo, esse modelo, que foi criado com intenções políticas para valorizar o homem nos anos 60, recebeu como resposta a segunda onda avassaladora do feminismo. Tá entendendo? É dialética. E temos mais um mito derrubado. E como esse modelo é inalcançável, esse homem vai falhar repetidas vezes tentando alcançar um modelo falso. E por isso todas essas correntes estão fadadas ao masculinismo, a doença infantil do Referências, hein, Normose? Leu Lenin demais, hein? Masculino. Sustentar um ideal de virilidade é ruim pra todos. Apesar de posar de machão, esse homem é um fraco, um perdedor. Acabei de descobrir pela descrição dele que sou Black Pill. 1,95, densidade óssea. Não sei como ele mediu isso.
Ele mergulhou na piscina e ele afundou, é isso? Corpo forte, rosto harmônico, dentes. Importante. Nariz, boca, sobrancelha e nos rolês eu vou para validar meu ego. Ver as mulheres me comendo com os olhos. Algumas pedem até para o amigo gay ou outra amiga ir perguntar se posso passar o WhatsApp. Parece verdade. Eu era o WhatsApp. Meto minha marra, confio em mim e não saio para pegar ninguém. Saio para me divertir. Não, você acabou de falar que não. Para trocar uma ideia com os parceiros e dar muita risada. Mas vou falar e aí graças a Deus acabou o comentário. Um perdedor escondido falando grosso. Num podcast com plateia aplaudindo seus medos e inseguranças. Só que o ideal de viril também mata e se mata. Os responsáveis por ataques no mundo todo nos últimos tempos deixam cartas em nome do masculinismo. Se encantam pelo esgoto da internet que odeia as mulheres, os imigrantes miscigenados e tudo que seja diferente dele. E aí então beleza, é verdade que homens sofrem. E tem até estudos linkados na descrição desse vídeo que mostram que realmente os que mais morrem em acidente, mais sofrem violência, mais se envolvem em acidentes de trânsito, mais se matam, são os homens. Mas agora, essa história precisa ser vista do ponto de vista certo. Inverter. Homens se matam mais porque são vítimas de outros homens. Estamos em mais acidente que outro homem também causou. Nós nos matamos mais por problemas com outros de nós. Tentando performar um modelo mentiroso na sociedade. A pílula, na verdade, está invertida. Por isso, essa luta não é só das mulheres. As grandes vítimas desse comportamento masculinista e coisa e tal. Ela resvala em todas as pessoas que podem e devem ficar sempre atentos ao nosso comportamento diário. Há uma pílula final nessa loucura. É quando o sujeito radicalizado entra no fatalismo. A Black Pill. Quando tudo já era. Quando não é mais possível fazer nada com a vida, porque ele já nasceu feio, perdedor e o mundo é feito pros alfas. Derrotismo total. Essas pessoas usam para justificar sua violência uma ideia de condenação total, falando de tamanho do osso, crânio, umas coisas bem eugenistas para dizer o mínimo. É niilismo supremo. E aí, meu amigo, se nada importa, não há nada moral, coletivo ou algo que o valha, entregue-se à própria perdição. Essas pessoas começam a manipular os outros que estão dentro da comunidade pensando no ganho próprio. Claro, enganar outros otários que estão pílulas mais acima. É um esquema funil quase. E bem, um funil, curiosamente, tem o formato de uma pirâmide ao contrário. E aí quem ganha? Então passou a hora de perceber. O mundo mudou. Não adianta choramingar. Beleza que você sofre, meu parceiro. Sofrer é foda, dói demais e pá. Mas todo mundo sofre. Todo mundo tem dores pessoais. Desde o budismo, lá em menos 500 anos de Cristo, a vida é sofrimento. Toda a história da música já sofreu. Do jazz ao sertanejo, todo mundo sofre. E você, meu filho, tá no topo de uma cadeia entre os que menos sofrem. Não há uma conspiração de domínio feminino. Jogo de sedução só te deixa travadão e nervoso. E anota aí, a vida adulta é dura, meu parceiro. Crescer dói. O que esses narcisistas, coaches fizeram foi sequestrar um nicho de dor e extrair o pior dele. Esse movimento nada mais é do que narcisismo remunerado. Vamos lá, vocês querem chorar? Chora. Quer criar um grupinho? Cria. Mas não seja um estúpido. Seja normal só por um segundo. Você não vai encontrar amor ou qualquer coisa sendo um estranhão perdedor. Eu sou a porra do canal Normose, que gosta de combater normalidades impostas. E eu tô implorando, seja um pouco normal, caralho. Você vai conhecer pessoas maravilhosas na sua vida. Homens e mulheres. Mulheres e homens inteligentes e sensíveis. Mulheres e homens mau caráter e mal intencionados. Não há traço definido na personalidade que seja fixo, desse jeito. Meu Deus, por que a gente tá tendo que falar de novo coisas básicas da natureza humana que a gente aprende na terceira série, pelo amor de Deus? Que porra de Black Pill, Red Pill, White Pill, que bicho? Vamos pensar no que é ser homem, nas dores impostas por um sistema econômico que te obriga a trabalhar, que nem maluco e tudo mais o que for. Num sistema servil criado por outros homens, que só aflora o ciclo de violência das pessoas. Pensar em masculinidades é importante, mas não tem pio maior do que parar de ser otário. How come you don't want me, man? É preciso amadurecer. Esse episódio de Um Maluco no Pedaço é muito bom, velho. Tá maluco. Essa cena é muito forte. É preciso crescer e perceber quem é que tá apenas monetizando em cima de inseguranças masculinas e as suas relações com o extremismo político. Por isso, se algum desses caras reagir a esse vídeo, eles vão distorcer, vão pegar algum argumento meu e elevar pro absurdo ou dizer que eu tô generalizando, porque nem todo incel, porque nem todo alfa.
é um pensamento de seita. Testa aí, pede pro seu influencer reagir sem contar pra ele essa parte e veja a magia acontecer. Essas pessoas já foram longe demais para admitir que erraram e voltar atrás. E beleza que você tá sofrendo, mas se você quer uma pílula, tá aqui. Não importa o que a vida faz de você. O que você faz do que a vida faz de você. E como eu não acredito que o indivíduo sozinho tem poder ou a capacidade de resolver uma estrutura de mundo, apesar de ser criado por ela, eu acredito na saída, que é a coletividade, na troca coletiva, no não domínio do individualismo e de relações mais saudáveis e igualitárias de gênero, e que você, se errou, deve mudar para ontem. E agora? E você? Seu Shed, Alpha, Top, Master, Advanced 2000? Quem é o perdedor? O Betinha, que aos seus olhos tem a vida resolvida? Ou você, que gasta tempo e dinheiro com insegurança e com a besteirada que o coach fala pra você? Espero que tenha ficado claro que todo esse ressentimento, medo, ódio, raiva tem causas, vejam só, políticas e ideológicas. E esse buraco da masculinidade está sendo apropriado por aqueles que querem voltar ao passado. Onde eram os donos do poder? Adivinhem só, conservadores, extrema-direita, que têm usado esses funis para radicalizar a molecada. Far-right Proud Boys celebrate after Trump's debate call-out. Ai, ai. Ai, ai. Eu acho engraçado que... Um movimento que usa tanto mito, obviamente, se apaixonaria pelo mito supremo, não é? E você poderia até estar pensando, mas isso é um movimento de playboy, de classe média. Então, eu topo. Precisamos falar de recorte de classes. Tem gente de todas as classes nessa birutice, porque existe um ressentimento, um desajustamento do mundo e das lutas por identidade. Então nada é à toa. Tudo é fruto do tempo histórico, material e político. E esse bagulho está infiltrado em todas as classes. Então, precisamos adentrar o lado político dessa história. Como esses movimentos estão servindo às extremas direitas pelo mundo. Como o ressentimento povoa a mente de milhares de jovens que se encaminham para a violência em escolas ou espaços públicos. Um episódio 2 se faz necessário. Para ele existir, eu preciso mandar o papo reto. Meu trabalho tem custo, o apoio é com Pix ou assinatura no Catarse. Acho que esse episódio vale a sua assinatura ou seu Pix, não? Foi caprichado e deu um trabalhão. Agora, se não puder, tá tudo bem. Aí depois o mundo virar algo. Se o mundo virar algo...